Mas eu quero chamar a atenção para uma outra decisão. Essa que não vem da Alta Corte, da Suprema Corte norte-americana, mas que vem, na verdade, do governo dos Estados Unidos, do Congresso americano, em relação à nova lei agrícola dos Estados Unidos da América. E suas consequências sobre a agricultura brasileira e sobre a agricultura dos países emergentes. O Brasil, senhor presidente, como é sabido, é o terceiro maior exportador de produtos agropecuários do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América e da União Europeia. Lembrando, evidentemente, que a União Europeia é um bloco constituído por 28 países, por 28 nações. Apenas no ano passado, o Brasil exportou mais de 100 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Além, senhor presidente, de ser o terceiro maior exportador, esse segmento é o segmento mais dinâmico nas exportações, tendo crescido 16% no último ano. A União Europeia e os Estados Unidos cresceram 10% e 9% ao ano, respectivamente, nesse mesmo período, o que atesta, o que finaliza a competitividade da agricultura brasileira, sobretudo as características de apropriação de elevada capacidade tecnológica da nossa agricultura. A nossa agricultura é produto e resultado, sim, de um esforço extraordinário de vários e vários anos. Um esforço que incorpora e agrega tecnologia de ponta e que dá ao nosso país condição de disputar qualquer mercado no mundo. Com efeito, senhor presidente, dessa performance do agronegócio brasileiro, o saldo do comércio exterior do agronegócio foi positivo no último ano em 83 bilhões de dólares. Essa cifra compensou, por assim dizer, a necessidade de nós termos um resultado na balança comercial brasileira em 2013 que deixou a desejar e que não é compatível com a economia brasileira. Foi, por assim dizer, o segmento brasileiro que produziu e permitiu que a nossa balança comercial pudesse ter esse resultado. É verdade, um resultado íntimo, um resultado ínfimo, tímido. Mas não fosse a agricultura brasileira e a capacidade e a competência da produção brasileira, a nossa balança comercial estaria amargando um déficit, o que traria extraordinárias complicações para a conjuntura brasileira. O Brasil também ganhou protagonismo, senhor presidente, mundial, não apenas por sua competitividade, não apenas pela capacidade dos nossos produtores, não apenas pela capacidade e empreendedorismo de órgãos e instituições, como a empresa brasileira de agropecuária, a Embrapa. O Brasil ficou conhecido mundialmente, globalmente, como o cão de guarda das políticas agrícolas dos países desenvolvidos. Tendo liderado os contenciosos do algodão e do açúcar, ambos com ganhos favoráveis aos argumentos defendidos pelo Brasil. O país criou, nesse período, jurisprudência ao comprovar que políticas agrícolas de nações desenvolvidas geram distorções no mercado mundial e prejudicam os exportadores competitivos, não apenas do Brasil. Os Estados Unidos e a União Europeia gastam bilhões de dólares subsidiando seus agricultores. Como ambos são também grandes exportadores, a agricultura brasileira, na prática, os agricultores brasileiros, na prática, são obrigados a competir, não com seus concorrentes, não. A concorrência é, naturalmente, uma competição saudável e necessária para que nós possamos aperfeiçoar a nossa capacidade de produção. Mas, na verdade, os produtores brasileiros, eles competem com os orçamentos
dos países que compõem a União Europeia e que compõem os Estados Unidos da América. A União Europeia, por exemplo, é recordista em subsidiar o setor agrícola, quase 5 vezes mais do que o Brasil em relação à renda da agricultura. Em relação à produção por hectare, essa diferença chega a 25 vezes mais aquilo que o Brasil subsidia aos nossos agricultores. Já os Estados Unidos são recordistas em usar subsídios disfarçados que estimulam o aumento da produção e de exportação, derrubando preços internacionais, favorecendo a especulação que traz enormes prejuízos, não apenas à agricultura brasileira, mas à agricultura de um conjunto de países, como os países que vão se reunir daqui a poucos dias para uma nova rodada dos BRICS: o Brasil, a Índia, a Rússia, a África do Sul, esses países todos, e a China, que representam aproximadamente 15% das exportações mundiais. É uma combinação arriscada. Por um lado, o subsídio estimula artificialmente o aumento da produção. Por outro lado, coloca esses produtores numa situação e numa conjuntura em que eles vão produzir sem qualquer tipo de risco, considerando o risco uma característica, uma natureza do sistema capitalista, uma contradição, portanto, com esses países que ou desenvolvem políticas liberais ou políticas sociais democratas. O cão de guarda brasileiro, senhor presidente, precisa voltar às suas funções o mais rápido possível. Os Estados Unidos e a União Europeia, de novo, aprovaram novas políticas agrícolas. E os estudos desenvolvidos por especialistas brasileiros mostram que há grandes riscos para a produção agrícola dos nossos países. Grandes riscos desses subsídios serem altamente distorcidos, produzirem, enfim, consequências no mercado já na produção, nas safras de 2014 e 2015. Antecipando as consequências das novas políticas para a nossa agricultura, coube à Comissão de Relações Exteriores fazer um amplo debate que contou com a presença de especialistas, que contou com a presença da Confederação Nacional da Agricultura, presidida pela senadora Cátia Abreu, senador Mock e tantos outros senadores, uma audiência pública em que nós discutimos as origens, as consequências e os efeitos dessas novas políticas agrícolas. E ficou evidente, à luz de tudo que foi detalhado, das informações que foram apresentadas, que as evidências elas são as mais consistentes e de que o nosso país não pode e não deve perder tempo diante desta possibilidade real. As novas leis agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia poderão produzir e gerar bilhões de dólares de prejuízos para a agricultura brasileira, não apenas para o agronegócio brasileiro, mas também para a pequena propriedade de base familiar, que é competitiva e que cada vez mais alcança posições no mercado, inclusive posições de exportação. Eu me refiro aqui, senhor presidente, à agricultura de base familiar do seu estado, do estado do Rio Grande do Sul, como é o caso da agricultura de base familiar do meu estado, no estado do Espírito Santo, que é um estado liderado e dominado pela pequena propriedade de base familiar, mas que ainda assim é o segundo produtor de café do país, produzindo as duas variedades de café, produzindo o café arábica nas regiões frias e produzindo o café robusta nas regiões mais quentes, por ser o robusta uma variedade, uma espécie de café mais selvagem que suporta as variações da temperatura e as oscilações climáticas.
É esse o quadro, senhor presidente, em razão do discurso que estamos fazendo. Porque não podemos apenas monitorar os efeitos dessa iniciativa. Não podemos apenas ficar no debate ou no discurso, ainda que isso possa ser importante, mas é insuficiente. É necessário que haja uma mobilização do Congresso Nacional. É necessário que o Congresso brasileiro, que o Senado brasileiro possa ser protagonista desse debate, chamando a atenção do governo federal, dos ministérios de Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, da Presidência da República, para que nós possamos agir antes que o leite possa estar derramado. Não são políticas que vão impactar nesse momento, mas são políticas que já impactarão no ano seguinte, em 2015. E da mesma forma que agimos no contencioso do algodão, liderados e coordenados pelo embaixador Roberto Azevedo, hoje coordenador e presidente da Organização Mundial do Comércio, é momento de nós afiarmos, no bom sentido da palavra, as nossas armas, as nossas ferramentas, porque as evidências são as mais consistentes. Até porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos na antevéspera de uma importante rodada dos BRICS. O nosso país estará recepcionando os mandatários da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul no mês de fevereiro. São países que têm larga relação com o agronegócio e com a agricultura, ou com a produção ou com o consumo. E se faz absolutamente necessário que esta pauta possa e deva fazer parte da reunião desses mandatários em Fortaleza, não é? Oportunidade em que nós, brasileiros, estaremos recebendo todos esses mandatários. É essa, senhor presidente, a manifestação que fazemos na tarde desta quarta-feira, na expectativa e na confiança que esse tema possa fazer parte da pauta da presidente Dilma, assim como dos demais presidentes que estarão presentes em Fortaleza para mais uma rodada dos BRICS. A nossa agricultura, de novo, está sendo violada, violentada e ameaçada por subsídios disfarçados, gerando e produzindo angústia e perspectiva de prejuízos em vários dos nossos estados brasileiros. E quero crer, senhor presidente, com a maior segurança, convicção e sinceridade, que defender a agricultura brasileira e os nossos produtores é defender uma bandeira que é do absoluto interesse da nação brasileira, por tudo que representa não apenas economicamente a agricultura brasileira, mas por tudo que representa socialmente, pelas oportunidades que gera para centenas de milhares de brasileiros, de capixabas, sabe, de mineiros e de tantos outros brasileiros que dão a sua vida e que lutam de sol a sol e que não querem favores e que não querem privilégios, que querem competir em igualdade de condições com os outros mercados pela capacidade, pela competitividade e pela competência que tem a nossa agricultura. Muito obrigado, senhor presidente.